Boa noite, amados. Nós mais uma vez estamos aqui para cultuarmos o Senhor, dessa vez um pouquinho diferente, né? Você estar aí no seu lar e nós vamos cultuar ao Senhor nesta hora. Eu gostaria de estar lendo o versículo do Salmo 33, primeiro, que diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. E nós vamos louvar o nosso Deus Criador pela sua bondade e misericórdia, porque o nosso Deus é Deus fiel e verdadeiro, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Os nossos lábios se regozijam no Deus dos céus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nosso Deus, Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Em Provérbio diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Como nós acabamos de cantar aqui, o sim e o amém vem do nosso Deus. Porque no mesmo salmo que nós lemos, em 33, versículos 10 e 11, diz: o Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre,
e os intuitos do seu coração por todas as gerações, porque os planos do Senhor são os melhores para o seu povo, para as nações, porque como a palavra de Deus diz, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Adoremos esse Deus que é digno e é fiel sobre as nossas vidas. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Boa noite a todos os amigos, irmãos. Que Deus esteja abençoando você que nos ouve nesta noite, através deste vídeo. Somos a Igreja Batista do Jardim Limoeiro. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês nesta noite. Que Deus venha abençoar. Temos vivendo tempos tão difíceis, tempos tribulosos, tempos onde temos cada dia surpresas com notícias ruins, mas nós servimos a um Deus amoroso, um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, a um Deus que é eterno. E eu creio que nesse tempo isso nos faz nos reverenciarmos mais a este Deus, compreender melhor a sua soberania, o teu amor, a tua graça, e vivermos cada dia dependente dele. Antes de nós compartilhar essa palavra, eu quero fazer uma afirmação. Eu creio que Deus é bom o tempo todo conosco, e isso nos faz viver mais tranquilo, ter mais fé, mais esperança, mais confiança naquilo que Deus está fazendo diante da nossa nação. Deus tem bênção para a nossa nação, e nós somos os responsáveis, a igreja que deve buscar isso, e devemos interceder pela nossa nação, para que Deus esteja abençoando, trazendo cura sobre o nosso povo, sobre as nossas famílias, sobre este país. Que Deus abençoe abundantemente. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, no verso 14. É um versículo muito conhecido, porém precisa ser vivido. Precisamos aprender a compreender isso e experimentar o que essa promessa tem para nós. E eu quero ler com vocês esse texto, se você puder, preste atenção nesse texto, no que Deus tem a nos ensinar através desta palavra. A Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que Deus tem bênçãos para nossas vidas. E esse texto nos traz princípios que nos ajuda a ter uma vida abençoada, ter uma vida bem-sucedida. E o texto, ele é escrito, creio eu, por Esdra, vai escrever esse texto citando uma palavra de Deus diretamente para o rei Salomão, quando ele constrói o templo. Ali ele faz a sua oração consagrando aquele templo ao Senhor, e Deus se alegra de Salomão, se alegra da oração de Salomão, e Deus traz essa palavra de afirmação, essa promessa para o povo dele, para o povo de Israel. Promessa essa que se estende também a cada um de nós que cremos e aceitamos a soberania de Deus, o senhorio de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E dentro desses princípios eu quero abordar 4 deles que eu creio que ele é essencial para nossas vidas, para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento e para o crescimento da nossa fé no Senhor, de tal forma que nós venhamos a ter uma vida abençoada, abundantemente abençoada nesta terra. O primeiro princípio que eu quero pensar com vocês, que o texto me chama, é dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Essa palavra humilhar
ela nos ensina algumas coisas. Humilhar é submeter-se, é render-se, é reconhecer-se, é prostrar-se. Então, humilhar-se diante de Deus é reconhecer a soberania de Deus, é submeter, é estar debaixo do senhorio, debaixo da vontade de Deus, é estar disposto a experimentar o propósito e a vontade de Deus para nós. E uma vez que a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós cremos que está reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e submetermos a sua vontade e os princípios que Ele tem para nossas vidas, nos dará uma vida abençoada. Somos seres humanos falhos, pecadores, obstinados a errar muitas vezes. E queremos que a nossa vontade ela se realize a qualquer custo, mas isso faz com que nós às vezes esqueçamos daquele que é Senhor da nossa vida, daquele que nos criou com um propósito muito maior, que é de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que vai trazer bênção para nós. E por isso Deus, Ele traz essa promessa para o seu povo. Render-se a Ele é colocar os desejos, os propósitos de Deus na frente dos nossos, é colocar Deus diante de nós em todo momento, mesmo diante das aflições, diante das dificuldades, diante daquilo que está bom, que aparentemente está bom para nós. Hoje nós estamos vivendo tempos assim, onde as pessoas elas não estão dispostas a fazer aquilo que elas são mandadas a fazer, mas elas querem fazer aquilo que elas acham certo, e por isso tem trazido grandes dificuldades. Essa palavra humilhar-se nos ensina que nós devemos nos tornar dependente de Deus nas nossas vidas, em todos os momentos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento social, no nosso comportamento espiritual também, porque muitas das vezes nós não temos vontade de fazer algumas coisas, mas sabemos que é certo, então precisamos fazer mesmo sem estarmos com vontade. Claro que entendendo que esse humilhar é reconhecer a supremacia de Deus sobre nós e reconhecer que a nossa vida depende dele, que tudo o que nós fizermos aqui depende de Deus, depende da permissão de Deus, depende de Deus estar nos permitindo fazer certas coisas. É querer obedecer a Deus em todos os momentos da sua vida. Tiago, ele nos ensina lá no capítulo 4, no verso 10, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo Ele os exalte. Então é muito importante nós compreendermos e obedecermos a palavra de Deus. Humilhar diante de Deus é um fator de grandeza na vida do homem. Deus, Ele quer que nós nos humilhemos aqui para que Ele nos exalte. E nós sabemos que Satanás é o contrário. Satanás, ele quer que nós nos exaltemos nessa terra para que nós sejamos humilhados. Mas Deus não é assim. Deus, ele prefere que nós nos humilhemos aqui para que Deus, nos exalte no tempo dele. E Jesus também nos ensina a respeito disso, quando ele diz que aquele que se humilhar, os humilhados serão exaltados. Então, é muito importante nós reconhecermos, nos humilharmos, reconhecermos que nós somos pecadores, somos falhos, que precisamos da graça e da misericórdia de Deus para termos uma vida bem-sucedida. O segundo princípio que nós aprendemos aqui, ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar é comunicar com Deus, é falar com Deus. Orar é expressar o desejo, o anseio, as frustrações do nosso coração e compreendermos e dependermos de que Deus é
Deus é quem pode resolver os nossos problemas. Deus é que pode conduzir as nossas vidas. Afinal, nós não conseguimos por nós mesmos fazer qualquer coisa, mas Deus pode fazer todas as coisas por nós, e nós precisamos orar, buscar a face dele. Nós precisamos orar para falar com Deus, para nos comunicar, ter comunhão com ele. E a oração é necessária. Se você não tem tido uma vida de oração, se você não gosta de orar, eu convido você a pensar melhor nisso. Pense, reflita, analise bem, para que você possa mudar esse paradigma na sua vida, porque a oração é a maneira que nós nos achegamos a Deus. É através da oração que Deus, ele quer responder os anseios do nosso coração, da nossa vida. Nós precisamos ter a oração como um estilo de vida, não como apenas obrigação, mas um estilo de vida onde nós vivemos falando com Deus, dependendo de Deus o dia todo, entendendo que Ele é soberano e Ele quer conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, no verso 1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tampados, para que ele não possa nos ouvir. A mão de Deus está estendida para nós, os ouvidos de Deus estão atentos para nós. Por isso, fale com Deus, aprenda a falar com Deus, tenha uma vida de oração, tenha um estilo de vida de oração. Jeremias, ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. É muito importante você orar, é muito importante você depender de Deus, e a oração, ela nos ensina a depender de Deus, porque nós não fazemos do nosso jeito, nós não fazemos como nós queremos, mas nós dependemos de Deus. Por isso, a oração, ela é tão importante na nossa vida, ela é tão necessária na nossa vida, porque nós vamos aprendendo a confiar em Deus, a depender de Deus o tempo todo na nossa vida. Terceiro princípio que eu quero pensar com você dentro desse texto é o princípio da busca ao Senhor. Quando ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos buscar a Deus. Jeremias, ainda profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado ao Senhor na sua vida? Você tem buscado o Senhor antes de tomar decisões na sua vida? Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração, disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça? Às vezes nós achamos que buscamos a Deus só quando precisamos, que precisamos buscar a Deus nas dificuldades, nas aflições. Não é bem assim. Deus não quer esse relacionamento conosco dessa maneira. Deus quer que nós busquemos Ele em todo o tempo. Deus quer que nós possamos buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, porque Ele é um amigo. Deus é alguém um pai presente, um pai que nos ama, um pai que se importa conosco. Eu creio que você quer ter uma vida abençoada. Eu creio que você quer ter uma vida bem-sucedida. Problemas, lutas, dificuldades, todos vamos passar. Mas com Deus, quando nós nos humilhamos diante dEle, dependemos dEle, quando nós temos uma vida de oração, de fé com Ele, quando nós buscamos de todo o nosso coração, Ele nos orienta, Ele nos abençoa. É promessa dEle para a nossa vida. Ele quer nos abençoar, Ele tem muito para nos abençoar. Deus quer acalmar o nosso coração, Deus quer trazer paz no nosso coração. Então, quando você estiver
ou você se sentir que o seu coração não está bem, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Ele quer ser encontrado por você, Ele quer que você o encontre, Ele quer que você perceba que Ele está dentro de você, e Ele está agindo na sua mente, no seu coração, na sua vida. Rasgue o teu coração diante do Senhor, se quebranta. O salmista Davi, ele vai dizer que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito diante dele. Está lá no Salmo 51, no verso 17. Quebrante-se diante de Deus, permita Deus sondar o teu coração e transformar aquilo que está te prejudicando, aquilo que está deixando você sem saber o que fazer. Ele quer acalmar o teu coração, por isso busque esse Senhor, busque Ele de todo o teu coração. Na palavra de Deus, na história do livro de Esther, conta-se a história quando um general chamado Amã, ele quis destruir, exterminar o povo judeu. E então ele criou uma lei, um decreto, e usou de alguma forma para que o rei Assuero pudesse assinar aquele decreto sem saber do que se tratava direito, para que ele pudesse exterminar a nação judaica, ali os hebreus, os judeus. E o que ele houve naquele tempo? Houve ali Mardoqueu, ele descobre que esse general tinha feito essa lei, e então ele fala com a rainha Esther, e ele se propõe a buscar ao Senhor de todo o coração deles, com jejum, com oração, e ali passaram 3 dias buscando ao Senhor, antes que a rainha pudesse interceder em favor do seu povo. E Deus ouviu a oração, Deus aceitou aquela busca, Deus se alegrou naquela busca, e Deus deu livramento ao povo. Deus tem vitória para a sua vida, meu amigo, meu irmão que nos ouve nesta noite. Deus tem uma vida vitoriosa. Deus quer responder às necessidades da sua vida, do seu coração. Busque Ele, mas busque de todo o coração, confie plenamente nele. Jesus já disse quando esteve aqui, quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. É uma promessa dele para a nossa vida, para a sua vida. Então busque ao Senhor, peça, bata e persista, porque o Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer promover uma vida de bênção no seu coração, na sua família, nessa nação brasileira. Jesus, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer saber que você precisa reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, mas Ele quer ouvir o teu coração, Ele quer ouvir o meu coração. Então fale com Ele, clame, busque Ele, Ele vai te abençoar. E essa forma de você fazer isso é buscando Ele na sua palavra e na oração. A palavra de Deus é a resposta para a nossa vida, é a revelação de Deus para a nossa vida. Nós oramos, falamos com Deus, e quando nós buscamos Deus, nós lemos a palavra e Deus fala conosco, Deus traz resposta para a nossa vida. Então, leia a palavra de Deus, exercite tempo, tenha um estilo de vida onde a palavra de Deus tenha prioridade no seu coração, na sua vida, no seu viver. O quarto e último princípio que eu quero abordar com você nesta noite, dentro desse texto, que ele continua dizendo que se você humilhar, orar, buscar a sua face e arrepender dos seus pecados. O quarto princípio é o arrependimento. O arrependimento é a mudança de vida, é a mudança de direção, é a mudança de vontade, é aquela mudança que acontece na nossa mente e ela se torna ação. Nós agimos de acordo com aquilo que nós reconhecemos que não está certo na nossa vida, que aquilo que nós estamos fazendo é algo errado, que isso entristece o coração de Deus, e por isso nós queremos mudar de vida, queremos mudar a direção da nossa vida. Então, o arrependimento ele é necessário na nossa vida, porque a demonstração
de que nós não estamos felizes com o que está acontecendo conosco e nós queremos mudar as nossas ações, mudar a forma de pensar, a forma de agir na nossa casa. A mudança, o arrependimento, ele traz uma mudança de caráter em nós, ela muda a nossa consciência moral, porque nós passamos a reconhecer que somos pecadores, somos falhos, merecemos a condenação, mas Deus é tão cheio de graça e de misericórdia que Ele quer trazer para nós o perdão. Paulo, ele vai escrever a carta aos Romanos no capítulo 3, dizendo: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Deus, não se contentando com essa separação, Deus providenciou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E aí lá no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então nós não precisamos viver na condenação da morte, no salário, receber o salário do pecado como a morte, mas nós podemos ter vida através de Cristo Jesus. E é isso que Deus tem para você. O pecado, ele nos aprisiona, o pecado, ele nos cega, o pecado, ele nos faz surdo diante de Deus, para nós não ouvirmos Deus. Mas quando nós arrependemos dele, quando nós mudamos a direção, permitimos que o Espírito Santo de Deus mude as ações das nossas vidas, então nós recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. E o pecado, ele tem um preço, a morte eterna, não só a morte física. A morte física também é uma condenação do pecado, mas existe a morte espiritual, e essa só conseguimos sanar ela, conseguimos nos livrar dela, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E João, escrevendo a sua carta, lá no capítulo 1, ele diz: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você quer ter os seus pecados perdoados? Você quer ter livre de toda injustiça e ter um coração puro diante de Deus? Arrependa dos seus pecados, confesse cada um deles ao Senhor, conte para Deus: Deus, eu errei ali, Deus, eu maltratei meu irmão, Deus, o orgulho subiu na minha mente, Deus, eu fui soberbo naquela resposta, Deus, olha, eu não fiz aquilo que era reto aos teus olhos, Deus, olha, eu não li a tua palavra hoje, Deus, olha, eu menti, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Conte para Deus, confesse o seu pecado, peça perdão para Ele, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar de todas as injustiças do seu coração, de todas as injustiças do nosso coração, pois é isso que Ele faz conosco. Ele limpa, Ele lava, Ele purifica, Ele purificou o meu, Ele quer purificar o seu também. Você que está aí do outro lado, está nos ouvindo, confesse o teu pecado ao Senhor, conte para Deus, arrependa dele, diga para Deus: Deus quer mudar a sua vida. A palavra de Deus nos traz esses princípios. Se nós queremos ter uma vida abençoada, ele estava dizendo para Salomão: eu vou abençoar se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilha, orar, buscar a minha face, então eu ouço do céu, perdoo os seus pecados e saro a sua terra. Se há alguma coisa no teu coração que tem causado uma enfermidade, uma doença, confesse ao Senhor Jesus. Ele quer purificar, Ele quer limpar você. A nossa nação está precisando de pessoas, está precisando que nós nos dobremos diante do Senhor. Todos nós, todo o povo brasileiro precisa se humilhar diante do Senhor, precisa buscar a face do Senhor, para que o Senhor traga cura à nossa nação, para que Deus traga cura a esse povo tão guerreiro, esse povo tão trabalhador, esse povo tão lutador que é o povo brasileiro. Eu creio
que Deus tem bênção para a nossa nação. Vamos fazer a diferença, vamos começar fazendo a diferença, a começar de cada um de nós, de você que está nos ouvindo, para que Deus faça de você uma bênção, para que Deus faça da minha vida uma bênção, para que Deus faça dessa nação uma grande bênção. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e que esta palavra seja viva, eficaz no nosso coração, que nós possamos praticar esta palavra todos os dias diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero orar por você. Deus, quero, Deus, em nome do Senhor Jesus, agradecer, ó Deus, porque o Senhor está nos dando a oportunidade, Senhor, de poder entender através da Tua palavra, Senhor. Se nós, como Teu povo, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a Tua face e nos arrepender dos nossos pecados, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Pai, nós estamos precisando de cura sobre a nossa nação. Pai, o Brasil tem sofrido tanto com essa pandemia, mas eu creio, Pai, que o Senhor tem cura para a nossa nação. Por isso, Deus, abençoe aqueles que estão enfermos, ó Pai, nos hospitais, traga cura, Senhor, sobre eles. Aqueles que estão nas suas casas, quietos, com medo, Senhor, sem sair de casa, ó Deus, guarda, proteja eles, Senhor. Proteja aqueles que estão também tendo que sair para o trabalho. Livra-nos dessa contaminação desse vírus, Senhor. Pai querido, Senhor Deus, venha exterminar esse vírus, assim como ele entrou nessa nação, ele possa sair também em nome de Jesus. Pai querido, que nós tenhamos, ó Deus, uma nação abençoada, buscando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor na oração e tendo um coração arrependido, transformado, curado pelo Senhor. Pai, abençoe, ó Deus, o teu povo, abençoe, ó Deus, cada pessoa que nos ouve nesta noite, aqueles que estarão ouvindo em outros horários, que o Senhor Deus possa abençoar o coração deles, para que cada um possa se comprometer a viver aquilo que o Senhor Deus está nos ensinando, para termos uma vida abençoada nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.